Senhor, afaste-se do veículo e mostre-me as mãos. A voz do policial ecoou pelo estacionamento. Theodore virou-se lentamente, confuso. Há algum problema, policial? Recebemos denúncias de alguém suspeito observando carros caros. Eu estava apenas lendo uma mensagem da minha neta antes de fazer compras. Vire-se e coloque as mãos no carro. Agora. Os compradores pararam para olhar enquanto Theodore era empurrado contra seu Explorer. O que eles não sabiam era que esse homem suspeito havia passado 22 anos defendendo a liberdade deles. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário abaixo e conte-nos de onde você está assistindo. Uma simples ida às compras está prestes a mudar tudo para um veterano condecorado. Aproveite a história. Theodore Teddy Harrison estacionou seu Ford Explorer no estacionamento do Northwoods Mall. Aos 52 anos, o major aposentado da Marinha ainda mantinha a postura militar. Sua camisa polo Ralph Lauren e calças caqui estavam limpas e passadas. Ele pegou sua pasta de couro e verificou o celular. Uma mensagem de Emma o fez sorrir. Mal posso esperar para ver você mais tarde, vovô. Escolha algo bom. Sua neta de 17 anos era a luz da sua vida. Depois de perder seu filho David em um acidente de carro há 2 anos, Emma se tornou sua razão de viver. A missão de hoje era simples, encontrar o presente de aniversário perfeito para ela. Theodore trancou o carro e caminhou em direção à entrada do shopping. Sua pensão militar lhe proporcionava uma vida confortável, mas ele preferia manter a discrição. Não precisava chamar atenção para si mesmo. Ao atravessar o estacionamento, percebeu que algumas pessoas estavam olhando para ele. Nada de novo. Sua pele escura sempre parecia atrair atenção extra em lugares como este. Os carros caros ao seu redor pertenciam a pessoas que provavelmente se perguntavam o que ele estava fazendo ali. Ele pegou o celular para verificar a lista de desejos de Emma. Ela queria um novo laptop para se inscrever na faculdade. A Best Buy teria o que ele precisava. Um segurança perto da entrada o observava com atenção. Theodore acenou educadamente e continuou andando. 22 anos de serviço militar o ensinaram a manter a calma em qualquer situação. Ele se alistou aos 18 anos, serviu no Iraque e no Afeganistão e se aposentou com honras em 2018. A cerimônia foi linda. Um almirante agradeceu pessoalmente por seu serviço. Agora, ele só queria ser um bom avô. Theodore estendeu a mão para a porta do shopping, sem saber que alguém já havia chamado a polícia, por causa de um homem suspeito olhando carros de luxo. Atrás dele, uma viatura policial entrava no estacionamento. O que acontecerá quando os policiais se aproximarem de Theodore? A verdade sobre esse homem suspeito chocará todos os envolvidos. O sargento Blake Morrison e o policial Kyle Peters responderam à chamada sobre um homem suspeito observando carros caros. Eles não fizeram perguntas primeiro, não se identificaram, apenas agiram. Vire-se e coloque as mãos no carro, ordenou Morrison. Theodore permaneceu calmo. Policial, acho que houve um engano. Estou aqui apenas para fazer compras para minha neta. Todo mundo tem uma história, disse Peters. Já ouvimos todas elas. Theodore manteve as mãos visíveis e falou claramente. Sou um veterano, major aposentado da Marinha. Posso mostrar minha identidade se quiserem. Morrison agarrou Theodore pelo braço com violência. Ninguém pediu a história da sua vida. Servi este país por 22 anos, continuou Theodore. Tenho minha identidade militar na carteira. Peters riu. Claro, e eu sou o presidente. Hoje em dia, todo mundo é um herói de guerra. Quando Theodore lentamente colocou a mão no bolso de trás, Morrison o empurrou contra o carro. Eu disse para deixar as mãos onde eu possa ver. Eu só estava tentando pegar minha identidade como você pediu, disse Theodore baixinho. Nós não pedimos nada, respondeu Morrison. Nós dissemos para você deixar as mãos à vista. O treinamento militar de Theodore entrou em ação. Fique calmo, siga as ordens, não agrave a situação. Ele já havia lidado com situações hostis antes, mas nunca com seus próprios compatriotas. Por favor, policiais, deixem-me mostrar minha identificação. Isso tudo é um mal-entendido. Morrison sacou as algemas. O único mal-entendido é você achar que somos idiotas.
As pessoas no estacionamento começaram a se reunir. Algumas pegaram seus celulares para gravar. Theodore sentiu o metal frio das algemas em torno de seus pulsos. 22 anos de serviço fiel, e era assim que ele era tratado em casa. A situação está prestes a piorar muito para Theodore. Mas o que esses policiais não sabem sobre ele, logo vai virar tudo de cabeça para baixo. As algemas estavam apertadas em torno dos pulsos de Theodore. Uma multidão se formou no estacionamento. Todos estavam observando. Algumas pessoas levantaram seus celulares para gravar. "Temos aqui um cara durão", anunciou Morrison em voz alta. Ele queria que todos ouvissem. "Ele se acha especial." Theodore manteve a cabeça erguida. Seu treinamento militar lhe ensinara a manter a dignidade, não importa o que acontecesse. Ele não resistiu, não discutiu. Apenas ficou parado, calmo. "Isso é vergonhoso", sussurrou uma mulher para a amiga. "Olha só ele tentando se fazer de inocente." "Provavelmente está drogado", disse outra pessoa. Um jovem na multidão deu um passo à frente. Ele vestia uma camiseta dos fuzileiros navais. "Ei, esperem um minuto. Eu conheço esse cara. Ele é militar. Ele falou na nossa reunião de veteranos no mês passado." Peters o ignorou completamente. "Todos para trás. Não há nada para ver aqui." "Senhor, preciso que se afaste do local", disse Morrison com firmeza. Theodore queria agradecer ao jovem por tentar ajudar, mas ele ficou calado. Falar só pioraria as coisas. "Vamos, herói. Hora de dar uma volta." A multidão o seguiu. As pessoas tiravam fotos e gravavam vídeos. Theodore sabia que isso estaria online em poucos minutos. Ele pensou em Emma. Ela ficaria muito chateada quando visse isso. "Vamos, herói. Hora de dar uma volta." A multidão o seguiu. As pessoas estavam tirando fotos e gravando vídeos. Theodore sabia que isso estaria online em questão de minutos. Ele pensou em Emma. Ela ficaria muito chateada quando visse isso. "Por favor", disse Theodore baixinho. "Apenas verifiquem minha identidade. Está na minha carteira." "Tarde demais para isso agora", respondeu Peters. "Você teve sua chance de cooperar." Theodore foi empurrado para dentro do carro da polícia. A pasta de couro que ele carregava foi jogada no porta-malas. Ninguém se preocupou em olhar dentro dela. Enquanto se afastavam, Theodore podia ver as pessoas no estacionamento ainda conversando e apontando. O jovem veterano balançava a cabeça tristemente. A humilhação de Theodore é completa, mas os policiais não têm ideia de que acabaram de prender um herói de guerra condecorado. A verdade está prestes a alcançá-los. O capitão Robert Sullivan estava na polícia há 18 anos. Ele já tinha visto todo tipo de criminoso passar por aquelas portas. Quando Morrison e Peters trouxeram Theodore, Sullivan mal levantou os olhos da papelada. "O que temos aqui?" perguntou Sullivan. "Atividade suspeita no shopping", relatou Morrison. "O cara estava olhando carros caros. Ficou agressivo quando nos aproximamos." Sullivan acenou com a cabeça. A mesma história, outro dia. Ele nem se deu ao trabalho de pedir detalhes. A palavra dos policiais era suficiente para ele. Theodore sentou-se na cadeira de metal desconfortável, ainda algemado. Seus pulsos estavam começando a doer, mas ele não reclamou. Ele já tinha passado por coisas piores durante o serviço militar. "Nome?" perguntou Sullivan sem levantar os olhos. "Theodore Harrison." "Idade?" 52. Sullivan digitou as informações no computador. Fez uma rápida verificação de antecedentes. Ficha limpa, sem mandados, sem prisões. Mas isso não significava nada para ele. Endereço? Theodore deu o endereço de sua casa. Sullivan anotou. "Então, Theodore, quer me dizer o que você estava realmente fazendo naquele shopping?" "Comprando o presente de aniversário da minha neta", respondeu Theodore calmamente. Sullivan finalmente ergueu os olhos. "Certo. E você simplesmente estava na seção de carros caros por acaso?" "Estacionei meu carro lá. Estava lendo uma mensagem de texto da minha neta." "Claro que estava." Sullivan recostou-se na cadeira. "Olhe, podemos fazer isso da maneira fácil ou da maneira difícil. Apenas me diga o que você planejava roubar." Theodore respirou fundo. "Capitão, eu não estava planejando roubar nada. Sou um major aposentado da Marinha. Servi este país por 22 anos. A expressão de Sullivan não mudou. Ele já tinha ouvido todas as desculpas possíveis.
O serviço militar era uma mentira popular entre criminosos que tentavam ganhar simpatia. Oficial Morrison, você encontrou alguma identificação com ele? Temos a carteira dele, mas ainda não a examinamos. Sullivan assentiu. Bem, não há pressa. Vamos ouvir a história dele primeiro. Theodore permaneceu calmo, mas por dentro se sentia frustrado. Tudo o que eles precisavam fazer era olhar para sua identidade. A prova que poderia libertar Theodore estava ali, a poucos metros de distância, sem ser aberta. Mas alguém se daria ao trabalho de olhar? Theodore endireitou os ombros e olhou diretamente para o capitão Sullivan. Senhor, sou o Major Theodore Harrison, da Marinha dos Estados Unidos, aposentado. A sala ficou em silêncio por um momento. Então Sullivan começou a rir. Peter se juntou a ele. Morrison sorria de orelha a orelha. Um major? Disse Sullivan entre risadas. Oh, essa é boa. O que vem a seguir? Você vai me dizer que também é um herói de guerra? Servi 2 vezes no Iraque e uma no Afeganistão, respondeu Theodore calmamente. Peters bateu no joelho. Esse cara está realmente comprometido com a história dele. Tenho que admitir. Sullivan enxugou as lágrimas dos olhos. Major Harrison, hein? Em que unidade você serviu? No exército do Burger King? Comando de Guerra Especial Naval, respondeu Theodore. Posso fornecer meu número de serviço se necessário. Morrison balançou a cabeça. Cara, vocês, criminosos, estão ficando criativos hoje em dia. Normalmente é só fui incriminado ou não fui eu. Isso é melhor do que TV a cabo, acrescentou Peters. Theodore sentiu o maxilar se contrair, mas manteve a voz firme. Senhores, entendo que isso possa parecer incomum, mas estou dizendo a verdade. Minha identificação militar está na minha carteira. Claro, disse Sullivan ainda rindo. E eu sou o presidente dos Estados Unidos. Senhor, tudo o que peço é que verifique minha história. Levaria 5 minutos. Sullivan inclinou-se para a frente. Ouça, amigo, faço isso há 18 anos. Sabe quantas vezes já ouvi essa história do exército? Pelo menos uma vez por semana. Hoje em dia todo mundo é um Navy SEAL ou um fuzileiro naval. Nunca disse que era um SEAL, disse Theodore baixinho. Não. Você se promoveu a major. Essa é nova. Peters riu novamente. Da próxima vez, diga que é general. Mire mais alto. Theodore fechou os olhos por um momento. Pensou em todos os homens e mulheres com quem serviu. Aqueles que não voltaram para casa. Aqueles que deram tudo pelo seu país. Era assim que os veteranos eram tratados? Entendo seu ceticismo, disse Theodore. Mas estou pedindo que faça seu trabalho. Verifique minha identificação. O sorriso de Sullivan desapareceu. Estou fazendo meu trabalho. E neste momento, meu trabalho é lidar com um mentiroso que se acha mais esperto do que todo mundo. A zombaria continua, mas a dignidade calma de Theodore está começando a deixar algumas pessoas desconfortáveis. Por quanto tempo eles podem ignorar a verdade? O policial Danny Cruz estava na força há 3 anos. Ele ficou em silêncio em um canto, observando toda a cena. Algo não lhe parecia certo. Quando Sullivan fez uma pergunta a Theodore, o homem automaticamente ficou em posição de sentido. As costas estavam retas, as mãos estavam ao lado do corpo. Cruz já tinha visto isso antes com o próprio pai, que era fuzileiro naval. Sim, senhor. Theodore respondia a todas as perguntas. Não sim ou ok, como a maioria das pessoas. Ele dizia senhor todas as vezes. Cruz também notou outras coisas. Quando Theodore falava sobre seu serviço, ele usava palavras que as pessoas comuns não conheciam. Ele mencionou UCMJ ao falar sobre regras militares. Cruz teve que procurar o significado uma vez para um relatório. Significava Código Uniforme de Justiça Militar. Como você sabe sobre o CMJ? Cruz perguntou baixinho. Theodore olhou para ele. Todo membro do serviço aprende isso no treinamento básico, filho. A maneira como ele disse filho não foi maldosa ou rude. Era a maneira como os militares mais velhos falavam com os mais jovens. Cruz já tinha ouvido isso antes dos amigos de seu pai. Sullivan ainda estava rindo da afirmação de major,
Mas Cruz estava começando a pensar que talvez eles devessem verificar a identidade desse cara. Qual é a sua MOS? Perguntou Cruz. 1140, respondeu Theodore imediatamente. Oficial de Guerra Especial Naval. Cruz não sabia o que isso significava, mas Theodore respondeu sem pensar, como alguém que já havia dito isso 1000 vezes antes. Onde você fez o treinamento básico? Na Estação Naval de Great Lakes, Illinois. Depois, na Escola de Aspirantes a Oficial, em Newport, Rhode Island. Mais uma vez, sem hesitar, sem pensar, apenas respostas diretas. Morrison percebeu que Cruz estava fazendo perguntas. O que você está fazendo, Cruz? Só estou curioso sobre a história dele. Não perca seu tempo, esse cara é cheio de mentiras. Mas Cruz continuou observando Theodore. O homem estava sentado perfeitamente ereto na cadeira. Ele não se mexia nem olhava ao redor nervosamente, como as pessoas culpadas costumam fazer. Ele apenas ficou sentado calmamente, esperando. Quando outro oficial passou, Theodore automaticamente começou a se levantar, como se estivesse mostrando respeito a um superior. Sullivan o empurrou para baixo, mas Cruz viu. Senhor, disse Cruz a Sullivan, talvez devêssemos verificar a carteira dele. Sullivan acenou para ele se afastar. Mais tarde, Cruz. Estou gostando muito disso. Mas Cruz estava começando a achar que eles estavam cometendo um grande erro. O policial Cruz está começando a ver a verdade, mas alguém vai ouvi-lo antes que seja tarde demais? Theodore olhou diretamente para o capitão Sullivan. Senhor, minha identificação militar está na minha pasta, no bolso da frente do lado esquerdo. É um cartão azul do Departamento de Defesa. Sullivan suspirou. Cruz, vá verificar as coisas dele. Vamos ver que tipo de identidade falsa esse cara tem. Cruz caminhou até a pasta de Theodore. Ele abriu o bolso da frente exatamente onde Theodore disse que estaria. Dentro, ele encontrou um cartão de identificação militar azul. Capitão, encontrei, disse Cruz. Ele entregou o cartão a Sullivan. Parecia oficial. Tinha a foto de Theodore, sua patente e suas datas de serviço. O cartão parecia real para Cruz. Sullivan mal olhou para ele. Boa falsificação. Estão fazendo cada vez melhores. Senhor, como sabe que é falso? Perguntou Cruz. Qual é, Cruz? Você acha que esse cara é realmente um major? Olhe para ele, Theodore falou. Capitão, você pode ligar para o comando de pessoal da Marinha para verificar meu serviço. O número está no verso do cartão. Não vou ligar para ninguém, disse Sullivan. Eu reconheço um vigarista quando vejo um. Senhor, também sou cliente do USAA. É um banco exclusivo para militares e seus familiares. O senhor pode verificar isso também. Peters riu. Esse cara tem resposta para tudo. Cruz olhou novamente para o cartão de identificação. Ele tinha recursos de segurança difíceis de falsificar. Havia uma fita magnética e um chip. A foto correspondia perfeitamente a Theodore. Capitão, este documento parece bastante verdadeiro para mim, disse Cruz. Sullivan atirou o cartão para cima da secretária. Todos parecem verdadeiros, Cruz. É essa a questão. Estes criminosos pagam muito dinheiro por documentos falsos. Theodore manteve a calma. Senhor, compreendo a sua dúvida, mas estou a pedir-lhe que faça o seu trabalho. Faça uma ligação. Verifique um banco de dados. Confirme minha história. Meu trabalho é processar criminosos, não perseguir contos de fadas. Cruz pegou o cartão de identidade novamente. Ele percebeu que tinha uma data de validade que ainda estava atualizada. Também tinha um código de barras que parecia oficial. Capitão, e se ele estiver dizendo a verdade? O rosto de Sullivan ficou vermelho. Ele não está dizendo a verdade, Cruz. Use a cabeça. Mas e se ele estiver? Então eu sou a rainha da Inglaterra. Deixe isso para lá, Cruz. Theodore observava a discussão em silêncio. Ele percebia que o policial Cruz estava começando a acreditar nele. Mas Sullivan estava determinado a ignorar todas as evidências. Tenho sido paciente com vocês, senhores, disse Theodore. Mas estou pedindo mais uma vez. Por favor, verifiquem minha identidade. A evidência está bem na frente deles, mas será que o orgulho e o preconceito os impedirão de ver a verdade?
O policial Cruz não podia deixar isso passar. Enquanto Sullivan conversava com Peter sobre a papelada, Cruz caminhou silenciosamente até sua mesa. Ele abriu o computador e acessou o LinkedIn. Digitou Theodore Harrison Navy na caixa de pesquisa. O primeiro resultado fez seu estômago revirar. Lá estava o perfil de Theodore. O mesmo rosto, o mesmo nome. Mostrava toda a sua carreira militar. 22 anos de serviço, missões no Iraque e no Afeganistão. Várias condecorações e medalhas listadas. Cruz rolou a página para baixo. Theodore estava conectado a outros oficiais militares. Os perfis deles confirmavam a história dele. Tudo batia. Oh não! Cruz sussurrou para si mesmo. Ele continuou pesquisando. Encontrou um artigo de jornal de 2018. A manchete dizia: Major da Marinha local se aposenta após carreira ilustre. O artigo tinha uma foto de Theodore em seu uniforme de gala. Um almirante estava apertando sua mão em uma cerimônia de aposentadoria. O artigo falava sobre seu histórico de serviço e suas medalhas. As mãos de Cruz tremiam enquanto ele clicava em mais links. Tudo confirmava o que Theodore havia dito. Esse homem era um major da Marinha de verdade, um veterano condecorado, um herói. Capitão, chamou Cruz. Você precisa ver isso. Sullivan aproximou-se irritado. O que foi agora, Cruz? Senhor, encontrei o perfil do Major Harrison online. Ele é real, ele é realmente um major da Marinha. Sullivan olhou para a tela do computador. Seu rosto empalideceu ao ler o artigo. Isso também pode ser falso, disse Sullivan sem convicção. Senhor, é do Charleston Post and Courier. É um jornal de verdade. A cerimônia foi na estação naval de armas de Charleston. Há fotos. Peters se aproximou para olhar. Sua boca se abriu quando viu a foto militar de Theodore. Capitão, isso é ruim, disse Peters baixinho. Sullivan ficou olhando para a tela. O artigo mencionava as condecorações de Theodore. Estrela de bronze, coração púrpura, medalha de comenda da Marinha. Não se tratava de um criminoso de rua. Era um herói de guerra. Talvez alguém tenha roubado a identidade dele, disse Sullivan desesperado. Cruz mostrou outra foto da cerimônia. Senhor, olhe para esta foto. É definitivamente ele. O mesmo rosto, a mesma altura, tudo combina. Theodore sentou-se em sua cadeira, observando-os perceberem seu erro. Ele não disse, eu avisei. Apenas esperou em silêncio. Senhor, disse Cruz baixinho, prendemos um herói de guerra condecorado por fazer compras. A sala ficou completamente silenciosa. A verdade finalmente veio à tona, mas o estrago já pode estar feito. Como pedir desculpas a um homem que deu tudo por seu país? Cruz imprimiu o artigo do jornal e entregou a Sullivan. A manchete era clara. Major Theodore Harrison homenageado em cerimônia de aposentadoria. O artigo era do Charleston Post and Courier, datado de 15 de junho de 2018. Mostrava Theodore em seu uniforme azul, ao lado do almirante Robert Chen. A cerimônia havia ocorrido na Estação Naval de Armas de Charleston. O major serviu com distinção por 22 anos, dizia o artigo. Seu serviço incluiu 2 missões de combate no Iraque e uma no Afeganistão. Ele recebeu a Estrela de Bronze, o Coração Púrpura e a Medalha de Comenda da Marinha. As mãos de Sullivan tremiam enquanto ele lia. Não era uma postagem aleatória na internet. Era um artigo de jornal legítimo com fotos oficiais. Peters olhou por cima do ombro de Sullivan. Capitão, é definitivamente ele. O mesmo cara que está sentado ali. O artigo continuava. O comandante do Major Harrison elogiou sua liderança durante missões difíceis. Ted Harrison representa o melhor da Marinha, disse o almirante Chen. Sua dedicação ao país e aos colegas marinheiros é incomparável. Morrison aproximou-se para ver o que todos estavam a olhar. Quando viu o artigo, ficou pálido. Isto não pode estar certo, disse Morrison. Cruz encontrou outro artigo num site diferente. Este era do Navy Times, um jornal militar. Tinha a mesma informação, as mesmas fotos, as mesmas citações do almirante. Senhor, há várias fontes a confirmar isto, disse Cruz em voz baixa. Theodore permaneceu sentado, observando-os juntar as peças da verdade. Ele havia dito a eles desde o início quem era. Eles simplesmente não tinham ouvido. Sullivan olhou para Theodore.
Depois voltou a olhar para o artigo. A foto mostrava Theodore recebendo uma medalha do almirante. Seu uniforme estava coberto de fitas e condecorações. Major Harrison, disse Sullivan lentamente. Vocês não acreditaram em mim, concluiu Theodore com calma. Peters encontrou outra foto online. Ela mostrava Theodore com sua unidade no Afeganistão. Ele estava claramente no comando, dando ordens a outros soldados. Capitão, esse cara é o verdadeiro, sussurrou Peters. Sullivan sentou-se pesadamente na cadeira. 22 anos de serviço fiel ao seu país, várias missões de combate, medalhas por bravura, e eles o trataram como um criminoso comum. Senhor, o que fazemos agora? Perguntou Cruz. Sullivan olhou para Theodore, que ainda estava algemado na cadeira. O peso total do erro deles estava a cair. Como encarar um herói que trataram como um criminoso? Cruz sabia que tinham de verificar as imagens da câmara corporal. Era a política do departamento para todas as prisões. Ele caminhou até a sala de provas e encontrou as câmaras de Morrison e Peters. Capitão, precisamos de rever as imagens da prisão, disse Cruz. Sullivan não queria ver. Ele já sabia que seria mal, mas o procedimento exigia isso. Cruz conectou as câmeras ao computador. As imagens começaram a ser exibidas na tela grande. Todos na sala podiam ver claramente. O vídeo mostrava Theodore parado ao lado do carro lendo o celular. Ele parecia calmo e normal, apenas um homem verificando suas mensagens. Então Morrison e Peters se aproximaram. O áudio estava claro. Vire-se e coloque as mãos no carro, disse a voz de Morrison. Theodore parecia confuso. Há algum problema, policial? Recebemos uma ligação sobre alguém suspeito verificando carros. Eu estava apenas lendo uma mensagem da minha neta antes de ir às compras. A filmagem mostrava Theodore tentando se explicar. Sua voz era educada e respeitosa. Sou um veterano, major aposentado da Marinha. Posso mostrar minha identidade se quiserem. A voz de Peters soou claramente. Todo mundo tem uma história. Já ouvimos todas elas. Theodore tentou novamente. Servi este país por 22 anos. Tenho minha identificação militar na carteira. A resposta de Morrison foi dura. Ninguém pediu a história da sua vida. O vídeo mostra Theodore lentamente pegando a carteira. Então Morrison o empurrou contra o carro. Eu disse as mãos onde eu possa ver. Eu só estava tentando pegar minha identidade como você pediu, disse Theodore calmamente. A filmagem era prejudicial. Mostrava Theodore sendo educado e cooperativo. Mostrava ele tentando se identificar 4 vezes diferentes. Mostrava os policiais ignorando tudo o que ele dizia. Sullivan assistiu horrorizado enquanto Theodore era algemado e humilhado na frente de dezenas de pessoas. O homem nunca revidou, nunca levantou a voz, nunca perdeu a dignidade. Desligue, disse Sullivan baixinho. Senhor, tem mais, respondeu Cruz. O vídeo mostrava Theodore no carro da polícia. Mesmo assim, ele estava sentado ereto, com uma postura perfeita, como um soldado. Peters enxugou o suor da testa. Isso parece muito ruim. Morrison não disse nada. Ele sabia que sua carreira provavelmente estava acabada. As imagens não mentiam. Mostravam exatamente o que aconteceu. Um herói de guerra condecorado tinha sido preso por fazer compras por ser negro. As câmaras captaram tudo. Agora não há como negar o que realmente aconteceu a este herói americano. Theodore olhou à sua volta para os agentes silenciosos. Ainda estava algemado, mas a sua voz permanecia calma e firme. Senhores, quero que entendam uma coisa, disse Theodore. Isso não é só sobre mim. Isso acontece com veteranos todos os dias. Sullivan não conseguia olhar nos olhos dele. Morrison encarava o chão. Vocês sabem que 22 veteranos tiram a própria vida todos os dias neste país? Continuou Theodore. Muitos deles se sentem esquecidos, indesejados, como se o serviço prestado não tivesse significado nada. Cruz sentiu o estômago revirar. Esse homem havia servido seu país com honra, e eles o trataram como lixo. Eu não lutei no Iraque e no Afeganistão para voltar para casa e ser tratado como um criminoso, disse Theodore.
Mas eu entendo por que isso aconteceu. Peters ergueu os olhos. Senhor, nós pedimos desculpas. Cometemos um grande erro. Theodore assentiu. Vocês cometeram. Mas o erro não foi apenas prender-me. O erro foi não me verem primeiro como um ser humano. Você tentou dizer-nos quem era, disse Cruz baixinho. 4 vezes, respondeu Theodore. Eu disse-vos 4 vezes que era um veterano. Vocês riram-se de mim. A sala ficou completamente silenciosa. Todos sabiam que ele tinha razão. Eu vi homens bons morrerem defendendo este país, continuou Theodore. Homens que acreditavam que valia a pena lutar pela América, que valia a pena morrer por ela. Sua voz nunca ficou irritada ou alta. Ele falava como um professor explicando algo importante. Hoje aprendi que algumas pessoas acham que a cor da minha pele é mais importante do que meu histórico de serviço. Isso dói mais do que qualquer bala inimiga jamais causou. Sullivan finalmente falou. Major Harrison, nós estávamos errados, completamente errados. Sim, vocês estavam. Mas não estou dizendo isso para que se sintam mal. Estou dizendo isso para que talvez da próxima vez vocês se lembrem. Theodore olhou para cada oficial. O próximo veterano que vocês encontrarem pode não ser tão paciente quanto eu. Ele pode não ficar calmo como eu fiquei. E quando isso acontecer, espero que vocês se lembrem deste dia. Cruz se aproximou e começou a tirar as algemas de Theodore. Suas mãos tremiam. Senhor, sinto muito por tê-lo feito passar por isso. Theodore esfregou os pulsos onde as algemas estavam. Obrigado, policial Cruz. Vejo que você aprendeu algo hoje. A dignidade de Theodore diante da injustiça ensina a todos uma lição que nunca esquecerão. Cruz removeu as algemas com as mãos trêmulas. Ele teve que tentar 3 vezes, porque estava muito nervoso. Senhor, sinto muito, disse Cruz, quando o metal saiu dos pulsos de Theodore. Theodore esfregou as marcas vermelhas onde estavam as algemas. Obrigado, policial Cruz. Sullivan limpou a garganta. Major Harrison, devemos a você um grande pedido de desculpas. Isso nunca deveria ter acontecido. Não deveria, concordou Theodore. Pela janela da frente da delegacia, Cruz viu uma jovem entrar. Ela tinha cerca de 17 anos e um olhar preocupado. Vovô? Ela chamou. O rosto de Theodore se iluminou. Emma! A menina correu até ele e o abraçou. Theodore a abraçou com força, fechando os olhos por um momento. Estou bem, princesa, ele sussurrou. Emma se afastou para olhar para ele. Fui ao shopping como combinamos. Vi todas as pessoas com celulares no estacionamento. Alguém me disse que você estava aqui. Agora estou bem. Foi só um mal-entendido. Emma olhou para os policiais com raiva nos olhos. Um mal-entendido? Prenderam meu avô por fazer compras? Cruz deu um passo à frente. Senhorita, cometemos um erro terrível. Seu avô é um herói. Eu sei que ele é um herói, disse Emma com firmeza. Ele tem sido meu herói durante toda a minha vida. Theodore colocou o braço ao redor da neta. Emma, esses policiais perceberam que estavam errados. O policial Cruz ajudou a esclarecer as coisas. Emma não estava satisfeita. Eles algemaram você, em público, como um criminoso. Sim, eles fizeram isso, mas agora eles sabem que não deveriam ter feito. Sullivan se aproximou. Major Harrison, há algo que possamos fazer para consertar isso? Theodore olhou para a neta, depois voltou o olhar para Sullivan. Vocês podem aprender com isso. Certifiquem-se de que isso não aconteça com o próximo veterano que entrar pela porta de vocês. Emma apertou a mão do avô. Você está mesmo bem, vovô? Estou melhor agora que você está aqui. Peters devolveu a pasta e o telefone de Theodore. Senhor, seus pertences. Theodore verificou seu telefone. Chamadas perdidas de Emma. Mensagens de texto perguntando se ele estava bem. Pronta para ir comprar aquele presente de aniversário? Perguntou Theodore a Emma. Ela sorriu pela primeira vez desde que chegou. Se você tem certeza de que está bem, um pouco de assédio policial não vai me impedir de mimar minha neta. Enquanto caminhavam em direção à porta, Cruz chamou. Major Harrison. Theodore se virou. Obrigado pelo seu serviço, senhor. Theodore acenou com a cabeça. Obrigado por me ouvir, policial Cruz.
Finalmente livre, Theodore mostra à neta que dignidade e perdão são sinais de verdadeira força. Naquela noite, Theodore sentou-se na sala com Emma. Ela o convenceu a contar sua história online. Vovô, as pessoas precisam saber o que aconteceu, disse Emma. Theodore abriu sua conta no Facebook. Ele não costumava postar muito, mas isso parecia importante. Ele digitou: hoje fui algemado e preso enquanto comprava o presente de aniversário da minha neta. Servi este país por 22 anos. 2 missões no Iraque e 1 no Afeganistão. Mas, aparentemente, isso não importa se você é negro e está no estacionamento errado. Ele anexou uma foto de suas medalhas militares expostas em uma vitrine. Estrela de bronze, coração púrpura, medalha de comenda da Marinha e outras. 22 anos defendendo os Estados Unidos. Hoje aprendi que algumas pessoas ainda veem a cor da minha pele antes do meu histórico de serviço. Emma leu por cima do ombro dele. Está perfeito, vovô. Theodore clicou em publicar e fechou o laptop. Em 1 hora, o celular de Emma começou a vibrar. Vovô, as pessoas estão compartilhando sua postagem. Na manhã seguinte, a história de Theodore havia sido compartilhada milhares de vezes. As pessoas estavam comentando com suas próprias histórias sobre discriminação. Outros veteranos compartilharam experiências semelhantes. A imprensa local ligou. Theodore recusou a maioria das entrevistas, mas concordou em falar na base naval onde se aposentou. Não quero que isso seja uma vingança, disse Theodore ao repórter. Quero que seja uma lição. 1 semana depois, Theodore falou para uma sala cheia de jovens marinheiros. Respeito não tem a ver com patente ou cor, disse ele. Tem a ver com ver a pessoa primeiro. A Associação de Veteranos de Charleston convidou-o para falar na reunião mensal. Theodore falou sobre os desafios que os veteranos enfrentavam depois de voltar para casa. Lutamos pela liberdade de todos, disse ele, mas alguns de nós ainda temos que lutar por respeito básico. Sua história chegou a outras cidades. Grupos de veteranos o convidaram para falar. Theodore sempre dizia a mesma coisa. Não se trata de mim. Trata-se de todos nós. Emma tinha orgulho do avô. Você está fazendo a diferença, vovô. É tudo o que um soldado pode pedir, respondeu Theodore. O jovem fuzileiro naval do estacionamento do shopping entrou em contato com Theodore pelo Facebook. Senhor, sinto muito por não ter podido ajudar mais naquele dia. Theodore respondeu. Você tentou se manifestar. Isso exigiu coragem. As redes sociais transformaram a humilhação de Theodore em algo maior. Uma conversa sobre respeito, serviço e ver as pessoas como elas realmente são. A história de Theodore se espalhou por todo o país, transformando a injustiça de um homem em um movimento por respeito e compreensão. 2 meses após o incidente, o Departamento de Polícia concluiu sua investigação. Theodore recebeu uma carta do chefe de polícia. Major Harrison, começava a carta. Após uma análise minuciosa, descobrimos que nossos policiais não seguiram os procedimentos adequados durante sua prisão. A investigação revelou que o sargento Morrison tinha outras 3 reclamações em seu arquivo. Todas envolviam tratamento inadequado a cidadãos pertencentes a minorias. O policial Peters recebeu uma suspensão de 15 dias sem remuneração. Ele também foi obrigado a fazer um curso de diversidade. O sargento Morrison foi transferido para o turno da noite. Sua promoção a tenente foi cancelada. Ele permaneceria em seu cargo atual por pelo menos 2 anos. O capitão Sullivan recebeu uma reprimenda por escrito que ficaria em seu arquivo permanente, e isso afetaria suas chances de promoção. O policial Cruz solicitou transferência para o Departamento de Relações Comunitárias. Ele queria ajudar a reconstruir a confiança entre a polícia e os cidadãos. Cruz também escreveu uma carta pessoal para Theodore. Senhor, o Senhor me ensinou que coragem às vezes significa questionar ordens. Nunca esquecerei essa lição. Theodore guardou a carta. Ele estava orgulhoso de que algo bom tivesse resultado de sua experiência. O departamento de polícia também fez mudanças. Todos os policiais tiveram que fazer um novo treinamento sobre preconceito inconsciente. Eles aprenderam sobre a cultura militar e como reconhecer veteranos. A política de câmeras corporais foi reforçada. Agora, os policiais tinham que explicar diante das câmeras por que fizeram cada prisão.
Theodore se reuniu com o chefe de polícia para discutir as mudanças. Esses são bons passos, disse Theodore. Mas a verdadeira mudança tem que vir do coração. O chefe concordou. Estamos tentando melhorar, Major Harrison. Eu sei que estão, e agradeço por isso. Nem todos ficaram felizes com as punições. Algumas pessoas achavam que os policiais deveriam ter sido demitidos. Outros achavam que eles foram tratados com demasiada severidade. Theodore discordava dos dois lados. Justiça não é vingança, disse ele a um repórter. É aprender e crescer. Emma perguntou ao avô se ele estava satisfeito com o resultado. Princesa, se esses policiais aprenderam alguma coisa, então sim. Se eles tratarem o próximo veterano com respeito, então minha humilhação não foi em vão. O departamento convidou Theodore para falar em suas sessões de treinamento. Ele aceitou, na esperança de evitar que outros veteranos passassem pelo que ele passou. Consequências reais trazem mudanças reais, mas Theodore sabe que a verdadeira justiça vem de corações transformados, não apenas de políticas alteradas. 3 meses depois, Theodore e Emma visitaram o Patriots Point Naval Museum em Charleston. Eles percorreram as exposições que mostravam a história e a tradição da Marinha. Um jovem se aproximou deles perto da exposição de contratorpedeiros. Ele tinha cerca de 25 anos e usava um boné de veterano. Com licença, senhor. O senhor é o Major Harrison? Theodore assentiu. Sou eu. Sou Marcus Williams. Vi sua história online. Isso me deu coragem para falar no meu trabalho. O que aconteceu, filho? Marcus parecia nervoso. Eu trabalho em um banco. Meu supervisor ficava fazendo piadas sobre meu serviço militar. Me chamava de G.I. Joe na frente dos clientes. Me fazia sentir pequeno. Isso não está certo, disse Emma. Eu tinha medo de reclamar. Achei que poderia perder meu emprego. Mas depois de ver como você lidou com a situação, eu denunciei ao RH. Theodore sorriu. Muito bem. O que aconteceu? Eles o transferiram para outro departamento e começaram um novo programa de treinamento sobre respeito aos veteranos. Theodore colocou a mão no ombro de Marcus. Você fez a coisa certa. Obrigado, senhor. Sua coragem me deu coragem. Enquanto Marcus se afastava, Emma abraçou o braço do avô. Veja o que você começou, vovô. Nas semanas seguintes, outros veteranos entraram em contato com Theodore. Eles compartilharam histórias de discriminação no trabalho, em lojas e em suas comunidades. Muitos disseram que o exemplo dele os inspirou a se manifestar. Um grupo se formou naturalmente, veteranos que passaram por tratamentos semelhantes. Eles se reuniam mensalmente no hospital da VA. Eles se autodenominavam Standing Together, unidos. Emma participou de uma reunião. Ela ficou impressionada com as histórias. Vovô, eu não tinha ideia de que isso acontecia tanto. Agora você sabe, princesa, e o conhecimento é o primeiro passo para a mudança. Theodore se tornou o líder não oficial do grupo, não porque ele queria poder, mas porque os outros o admiravam. Por que você decidiu compartilhar sua história publicamente? Emma perguntou um dia. Theodore pensou por um momento. A honra militar não termina quando você tira o uniforme. Defender a justiça ainda é nossa missão, mesmo quando a injustiça vem do nosso próprio povo. Especialmente nessa hora, Emma, é quando a coragem é mais importante. 6 meses após sua prisão, Theodore recebeu um convite para falar na Academia Naval. Os jovens oficiais precisavam ouvir sua mensagem. O dever para com o país não termina com a aposentadoria, disse ele. Proteger os valores que juraram defender é um compromisso para toda a vida. Theodore aprendeu que seu serviço havia assumido uma nova forma. Ele ainda defendia os Estados Unidos, apenas de uma maneira diferente. O legado de Theodore cresce à medida que ele transforma a injustiça pessoal em um movimento pela dignidade e pelo respeito a todos aqueles que serviram.